Tá gravando também? Pessoal de casa, Deus abençoe sua vida. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você nessa manhã de hoje. Vamos para a palavra de hoje, vai ser continuidade da semana passada. Mas primeiro eu vou ler um outro livro, aí depois vamos para o livro da semana passada, e aí depois vamos para a matéria nova. Efésios capítulo 6. Vamos começar em Efésios capítulo 6. Hoje é a segunda sexta-feira, falando sobre a autoridade do crente. Aqui, Efésios capítulo 6, versículo 10, lá no Novo Testamento, uma das cartas do apóstolo Paulo. Capítulo 6, o versículo é o 10, o título fala assim, a armadura de Deus. A palavra armadura, ela te lembra o quê? Guerra, né? É um tipo de ferramenta, mas que se coloca para ir para onde? Para guerra. Alguém aqui já pensou em colocar uma armadura para ir para a praia pegar um sol? Botar uma armadura para dar uma voltinha no shopping, para vir para o culto? A armadura se coloca para guerra. E aqui fala a armadura de Deus. A armadura de Deus quer dizer que é para Deus usar? Sim ou não? Sim ou não? Obviamente, não tem que ter dúvida disso, né? Não. Porque Deus não precisa de armadura nenhuma, Deus é Deus. Então essa armadura de Deus é para quem? É para nós, é de Deus para nós, amém? Para a gente poder vencer a guerra. Versículo 10, vou ler do 10 até o 18. No demais, concluindo, conclusão, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda, revesti-vos de toda, uma outra não, são várias, toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Não é só uma cilada, é uma cilada muito bem preparada. 12, porque não temos que lutar contra a carne e... Você já sabe, que quando fala não temos que lutar contra a carne e sangue, está dizendo que a nossa luta não é contra pessoas, mas sim contra os principados, contra as potestades. Ele vai dando uma hierarquia de demônios, as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espiritual da maldade nos lugares celestiais. Portanto, de novo ele vai falar, tomai toda a armadura de Deus para que você possa resistir. Resistir quer dizer enfrentar, se opor, fazer oposição, não aceitar aquele ataque. Tem que tomar a armadura para poder resistir, enfrentar, para que possais resistir no dia mau. Sujeitai-vos a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Para resistir tem que estar com a armadura. E havendo feito tudo, ficar firme, ficar de pé, vencer, ficar aprovado. 14. Aí ele vai citar aqui um exemplo da armadura física romana da época, com palavras espirituais aqui, 14, Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Então ele fala da verdade, vestida a couraça da justiça, então ele fala da justiça, ele está dando exemplos de armas espirituais para nós, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar, isso aqui ele dá um destaque, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito Santo, que é a própria palavra de Deus. Orando em todo o tempo e com toda oração e súplica no Espírito. Então a oração faz parte dessas armaduras.
E vigiando nisso, vigiar também, nisso com toda perseverança e súplica por todos os irmãos. E o 19 também, e por mim, quer dizer, ora por mim também, clama por mim também, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, trazer a revelação do mistério do Evangelho. Amém, povo de Deus? Então olha para cá agora, não vou explicar, já até preguei um pouquinho algumas mensagens sobre esse assunto aqui, mas eu só li para te mostrar sobre a armadura de Deus, aonde ele fala de armas de Deus para poder vencer as nossas batalhas espirituais, e aonde ele mostra que também a luta não é contra a carne nem contra o sangue. Lutar contra pessoas vai perder a batalha. O apóstolo Paulo, um pouco antes de ser assassinado, já preso, ele declara isso, né? Eu combati o bom combate. Ou seja, é como se você também dissesse, então eu não lutei contra pessoas. Porque o bom combate não é contra uma outra igreja. Não é contra um irmão, uma irmã. Não é contra até um vizinho ou alguém que serve aos espíritos e que me perturba. Não, não. Se eu combater essa pessoa, eu não estou combatendo o bom combate. Eu tenho que combater esse espírito maligno que usa aquela pessoa. Eu tenho que combater aquele espírito maligno que pode estar usando até um irmão da família ou da igreja. Ou aquele sentimento maligno, ou aquele pensamento. Combater o bom combate é isso aqui, ó. É lutar contra principados, potestades, príncipe das trevas, ó espiritual da maldade, nos lugares celestiais. Lutar contra pessoas é combater um mau combate, e não um bom combate. Só quem vence nesse é o diabo. Amém, pessoal? Amém? Amém. Só para deixar bem claro sobre isso. Uma prova disso, agora vamos para Atos 16, que é onde nós começamos e paramos na semana passada. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Vou ler do 16 até o 18, versículo 16 até o versículo 18. E você vai ver na prática, ali Efésios foi a teoria dada. Agora aqui Atos vai ser a prática executada. Ó, pelo próprio Paulo, que deu a teoria, praticou o que ensinou. Capítulo 16, versículo 16, vai dizer assim, ó. E aconteceu que indo nós para a reunião de oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhando ela dava grande lucro, muito dinheiro aos seus donos. Esta jovem, seguindo a Paulo e a nós, ela clamava, adivinhava, dizendo: estes homens nos anunciam o caminho da salvação, eles são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse para quem? Ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Então, esse último versículo 18 vai dizer que depois que Paulo ficou perturbado com algo que ela falou, ele vira para ela e não dá bronca nela, não briga com ela, não discute com ela, não dirige uma palavra para ela. Mas ele vai dizer ao espírito imundo que estava nela: em nome de Jesus Cristo eu te mando que saias dela. Vou repetir, caso você não conseguiu pegar. Aquela mulher falou algo que perturbou o apóstolo Paulo. Ele vira para ela, mas não dirige nenhuma palavra para ela. Ela foi quem falou que perturbou ele. Ela foi quem falou que deixou ele chateado. Ela foi quem falou que deixou ele incomodado. Ela foi quem falou que deixou ele mal. Mas ele não falou nada com ela. Pergunta para o seu vizinho: você já aprendeu isso agora? Quem entendeu o que eu falei? Então, o que eu quero dizer com isso? Explica para mim então. Porque você vai virar ao colega que fala algo e vai brigar com ele. Vai bater boca com ela. Vai discutir com ela. Aí quem ganha? O diabo venceu vocês dois. Paulo não falou: Silas, segura agora que eu vou bater nessa mulher.
Essa mulher falou, deixa eu ver, segura que eu bato. Ele fez isso? Mas foi ela que falou, que deixou ele perturbado. Saiu da boca dela o que fez mal para ele. Mas o Paulo que combate o bom combate, como um cristão deve fazer, ele não briga, não xinga, não bate boca, não fala que essa mulher é perturbada, não presta, é endemoniada. Ele vai direto ao verdadeiro inimigo. Ele diz ao espírito demoníaco imundo: eu te mando em nome de Jesus que saias dela. Fala para o seu vizinho, aprende com o apóstolo Paulo, por favor. Fala com ele, com ela aí. Aprende com o apóstolo Paulo. Para de brigar com os outros. Para de brigar contra a carne e sangue. Quem está vencendo é o diabo. Quem está vencendo é Satanás. Só está deixando a pessoa com mais raiva ainda. Só está piorando. Só está dando vitória para o diabo. Amém? Por isso que eu li Efésios. Porque ali ele fala bem claro contra quem é a nossa luta e contra quem não é. Ali ele não só fala contra quem é, ele também fala contra quem não é. Não é contra a carne e sangue, já falou, não é contra pessoas. E ainda fala, é contra esses espíritos malignos. O Paulo dá a teoria e aqui quando ele passa por isso, ele pratica o que ele ensinou. Amém? Agora, obviamente, dependendo da força que está a nossa natureza humana, quando a mulher fala eu fico perturbado, a vontade é falar com a mulher. A vontade é bater boca com ela. A vontade é discutir com ela. Ela me perturbou, ela mentiu, ela fez fofoca, ela inventou uma história, ela está me perseguindo. Obviamente, a vontade da natureza humana é se levantar contra ela. Aí o diabo vence. Aí o inimigo vence. Quem está entendendo o que eu estou falando? O bom combate é contra esse espírito que usou a boca dela para te perturbar. Se for ela, Deus vai vingar. Se for o espírito, é você que tem que combater esse espírito. Em outras palavras, não é função sua nenhuma brigar contra a carne e o sangue. Isso não existe na Bíblia. Amém, povo de Deus? A gente olha para o Brasil, cenário político, na natureza humana dá vontade de fazer justiça com a mão, de brigar contra a pessoa. Aí vai adiantar nada, o diabo vai lá e usa outro. Agora tira o diabo, aquela pessoa muda e não usa outro. Agora tira a pessoa e não briga contra o diabo, aí o diabo levanta outro, ou até pior. Lembra que uma vez eu falei isso aqui? Tem muitos anos. Eu saí do culto de noite, fui para casa correndo, liguei a televisão para assistir o missionário à noite. Quando acabou o missionário, já entrou direto o Jornal da Noite. O Jornal da Noite mostrou aquele presidente da Venezuela mandando atropelar o seu povo, mandando bater, matar. Eu fiquei com muita raiva. Tinha acabado de assistir um culto presencial e um culto na televisão. 2 cultos seguidos. Aí quando eu vi ele fazendo aquilo ali, eu falei para Deus em voz alta, né? Que Deus tinha que... Nunca eu tinha falado que Deus tinha que matar aquele homem, acabar aquele homem, algo assim. Aí eu lembro, essa parte eu lembro agora, que eu falei, eu ainda citei a Bíblia para Deus, porque é melhor que um só morra do que toda a nação pereça. Está escrito na Bíblia isso. Aí Deus na hora falou no meu coração, é melhor que ele morra ou que ele se converta. Porque naquela hora, na carne, depois de 2 cultos seguidos, ainda na carne, a vontade foi de brigar contra ele. Aí é capaz dele morrer e se levantar um pior do que o cara. Pior do que ele. Ou o mal que está nele sai, já muda tudo. E se saiu quem vier depois, o mal já saiu também. Amém, pessoal? Então, quando a Bíblia fala, Deus ele sabe de coisas que nós não sabemos. O que nós sabemos é um minúsculo fragmento de um mundo real, espiritual, que a gente não sabe de quase nada disso. Sabe de quase nada de como funciona, de como o negócio é extraordinário, mas é real. Então, os textos que a Bíblia vai ensinando, a gente vai aprendendo, é para colocar em prática. Ainda que a mulher foi quem falou e perturbou o apóstolo, ele não disse nada para ela, não ficou com raiva dela, não ficou chateado com ela, ele só virou e disse ao Espírito. O que ele disse? Em nome de Jesus Cristo, eu te peço ou eu te mando?
É um pedido ao diabo ou é uma ordem ao diabo? Para o diabo você pede ou você dá ordem? Para Deus você pede ou você dá ordem? Entendeu a diferença, né? Para Deus se pede, não se dá ordem. Para o diabo não se pede, se dá ordem. Em nome de Jesus Cristo eu te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Então esse texto aqui foi a primeira mensagem. Só que a primeira mensagem foi só o versículo 16 e 17. Aonde nós falamos sobre identificar. Lembra disso? Falamos sobre observar, sobre identificar, sobre discernimento espiritual. Não dá para eu mandar o espírito mal sair se eu nem sei se tem um espírito mal ali. Será que eu estou jogando oração fora, estou dando um tiro errado? Se não tem nenhum alvo ali, eu estou tirando para lá para quê? Então a primeira parte é identificar. E nós vimos que um problema pode ter diferentes causas que geram aquilo ali. Por isso tem que identificar para poder combater, né? A pessoa vai no médico, ela está com problema X. Quando ela fala do problema, o doutor sabe que pode ser isso, isso, isso e isso que causa aquele problema. Ele tem que fazer perguntas, ele tem que procurar identificar para poder passar o remédio, o tratamento certo, senão ele vai dar um remédio errado que não vai resolver nada. Como muitos médicos estão nem aí, não identifica, fala o que é não sei o que, dá o remédio, resolve nada, você volta lá para a mesma coisa porque não resolveu nada. Porque se identificar, tem o remédio certo. Se não identificar, pode acabar dando remédio errado. Eu até comentei aqui 2 casos, um sobre um irmão da outra igreja que eu passei, que depois que ele aumentou a dosagem, lembra disso que eu falei? Ele começou a ouvir vozes, ter síndrome de pânico, começou a ter muitos problemas que de cara parece muito que era espiritual. Só que como eu levava ele para o médico, eu percebi que após dobrar a dosagem começou a acontecer isso. Falei com o doutor, ele tirou aquela dosagem extra, passou-se uma semana por aí, ele parou de ouvir vozes. Ele parou de ter síndrome de pânico. Eu estou resumindo porque eu já contei aqui a história, né, semana passada. Então quer dizer, se alguém chegasse para mim e falasse que está ouvindo vozes, que está com síndrome de pânico, estão querendo matar, é achar que tem um demônio ali. Mas naquele caso eu sabia por observação. Não foi revelação divina, não, anjo que falou, era observação. Após aumentar o remédio, deu aquele problema. Então tinha que diminuir. Então tem que se observar, tem que ter um discernimento, tem que ter uma observação, não pode ficar alienado, senão você não vai perceber e não vai identificar. Não identificou, você pode acabar orando, atirando para lá na oração e o inimigo está aqui. Você pode orar atirando para cá e o inimigo está ali. Aí você vai errar. Então falamos sobre a identificação. Ela é importante. Amém, pessoal? Entrando na mensagem de hoje, aí nós vemos aqui agora, é um começo também, não vai dar para terminar esse assunto hoje, a gente vai ver aqui agora o Paulo usando o nome de Jesus para dar uma ordem àquele espírito e para que ele saísse. A mensagem de hoje, eu separei de uma rápida e objetiva, não tem nenhuma dificuldade em entender a pregação de hoje. Ela é muito simples, é muito fácil. É só não estar viajando na maionese, só prestar atenção. Tá muito fácil. Eu separei para você hoje 3 coisas para falar. O primeiro é quem expulsa. O segundo é a autoridade do nome de Jesus. E o terceiro é o nome de Jesus é para a igreja. Amém? Primeira parte, quem é que expulsa? O nome de Jesus. O nome de Jesus? Explica melhor. Nós, não é Deus? É Deus, não é nós? É Deus e nós, é nós e Deus? É? Vamos na Bíblia. Marcos capítulo 16. Vou te fazer uma pergunta de português aqui nesse texto. Quem é bom de português, de interpretação de texto, vai acertar. Marcos capítulo 16 é um pouquinho antes de Atos. Todos os livros estão pertinho, um do lado do outro. E é só Novo Testamento. Então, não precisa nem ir para Gênesis, está aí do lado. Marcos capítulo 16.
Capítulo 16, acharam aí? O versículo também é o 16. Aqui Jesus já havia morrido, ressuscitado. Aí ele vai dar uma missão para os crentes, que ele fala isso aqui. 16 fala assim, ó. E quem crê... Melhor, 16:15. E disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que... Os sinais vai seguir a quem? Aos evangélicos? Sim ou não? Não. Não necessariamente. Aos católicos, sim ou não? Também não. Aos pastores? Também não. Ele foi aqui específico e abrangente. Vai seguir aqueles que creem. Essa palavra seguir, eu procurei no original, é a palavra que diz acompanhar de perto, lado a lado. Vai estar pertinho de você os sinais, de você que crê. Esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Tem um resto aqui que eu vou ler, mas eu só quero isso. Falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Só quero nisso. Estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios. Aí eu pergunto, quero uma resposta desse texto aqui. A tua resposta tem que estar nesse versículo 17. Quem é que expulsa os demônios? Hã? Não. Também não. Falei que eu quero a resposta que está aqui. Não falei a tua, eu quero a que está aqui. Eu quero a da Bíblia. Pronto, agora você me ajudou. Os sinais vão seguir quem? Os que creem. Então não é nós, não é Jesus, é os que creem. Se você crê, você faz parte. Se não crê, não faz parte. Eu não posso falar nós. Será que do nós aqui todo mundo crê? Então ele fala o seguinte, e também não fala, vai seguir vocês, falando por discípulos. Não, que ali tinha o Tomé que era incrédulo. Vai seguir os que creem. Se o Tomé crê, vai ter sinal. Se o Tomé não crê, vai ter sinal nenhum. Então, ele fala os que creem. Os que creem, aí a ferramenta é o que a Severina falou. A ferramenta é o nome de Jesus. E os que creem, em meu nome expulsarão demônios. Então aquelas pessoas que creem são elas que expulsam os demônios através da armadura de Deus que ele dá para nós, vamos chamar de armadura, que é muito mais do que isso, mas faz parte da armadura, que é o nome de Jesus. Quem conseguiu entender aqui agora? Então se eu chegar e orar, Senhor, meu Deus, meu pastor, na minha casa eu vi um vulto, aí eu tomei um susto e falei, meu pai, tira esse vulto daqui. Eu fiz uma oração certa? Não, errei. Meu Deus, se eu chegar e falar, meu Deus, tira aquele mal dali, está certa a oração? Por que está errada? Como seria certo? Pai, em nome de Jesus, tira esse demônio então. É isso? Então como seria o certo? Como que você tinha que fazer? Fala aí para mim, como você falaria? Meu Deus, em nome de Jesus, eu expulso esse demônio da minha casa. O meu nome. Hã? Em meu nome ou você é meu nome? Em nome de Jesus, a autoridade, eu repreendo esse mal agora. Gostei mais da Severina respondendo agora. Porque eu senti a autoridade. Mas cada um respondeu, respondeu certo. A Vera, os irmãos ali, também foi certo. Mas a base é, eu é que repreendo, eu é que mando embora, eu é que dou a ordem. No nome de Jesus. O Paulo, está lá na prática, Atos 16. O Paulo não chegou e falou, meu Deus, meu Pai, manda fogo, queima. Tudo isso pode ser feito junto, né? Mas só funciona para sair se chegar uma hora que você falar, eu te mando, saia.
Eu te repreendo, eu te amarro agora, pega a tua dor, pega a tua doença, pega a tua enfermidade e sai da minha casa agora em nome de Jesus. Sai do meu corpo agora em nome de Jesus. Larga o meu filho agora em nome de Jesus. Eu vi um vulto, o espírito imundo, nunca mais tu passa na minha frente aqui nessa casa. E você tem que ordenar. Se você não ordenar, nada vai acontecer. Eu conheço pastores diferentes, de épocas diferentes, um é americano, outro é do Brasil e por aí vai, aonde eles tiveram experiências com Deus, que eles também falam exatamente isso, que se eles não tivessem ordenado, aquele mal nunca teria saído, porque eles pediam para Deus tirar aquilo que Deus falou, eu te dei o nome de Jesus para você tirar. Quem está conseguindo entender? Não é difícil a mensagem aqui, não. A mensagem aqui é facinho. O problema é que ficou errado na nossa cabeça. Você pode ler Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. São os 5 livros práticos, onde mostra na prática as coisas acontecendo. Nenhum dos cinco, nenhum caso, nem sequer um caso, você vai ver alguém pedindo para Deus tirar aquele mal. Nem apóstolos, nem Jesus. Eles ordenavam que o mal saísse. Como também quando Jesus ensinou, ou quando eles ensinam, eles não falam para pedir para o Pai tirar o mal, mas fala para você ordenar que aquele mal saia. Amém, pessoal? Então Deus não vai fazer aquilo que Ele falou que é para você fazer. O apóstolo Paulo disse ao espírito imundo, em nome de Jesus Cristo eu te mando que saias dela, e na mesma hora saiu. Aí vem Jesus e fala, olha, eu estou dando para vocês poder, autoridade, para que todo aquele que crê, seja pastor ou não, seja obreiro ou não, seja evangélico ou não, seja da graça ou de outra, se é alguém que crê, a única condição tem que ser crente, tem que ser aquele que crê. A única condição é que tem que crer. Agora ele não falou que tem que ser pastor, que tem que ser obreiro, que tem que ser evangélico. Não, ele falou que tem que ser crente. Simplesmente tem que ser alguém que crê, porque esses sinais vão seguir aos que creem, aos que têm fé, pode ser traduzido assim também, aos que têm fé. Em meu nome, esse que tem fé, ele vai expulsar os demônios. Amém, pessoal? Então, primeira parte da mensagem, muito simples, quem é que expulsa? Os crentes. Se você faz parte dos crentes, daquele que crê, então você é um daqueles que expulsa. Amém, pessoal? Repito, não é outorgado somente a pastor, a um obreiro, não. É para crente. Pode ser membro, pode ser pastor. Imagina, domingo acabou o culto, o pastor volta na quarta-feira aqui, aí aconteceu algo na segunda, meu Deus, e agora tem que esperar até quarta-feira? Não. Já tem contigo o nome de Jesus para na segunda você expulsar. Você repreender, você amarrar, você batalhar. Amém, pessoal? Quem entendeu a primeira parte? Quem expulsa é o crente, quem expulsa é aquele que crê. Se você é o que crê, então cabe a você expulsar, ordenar, mandar. A Deus se pede, ao diabo se dá a ordem. Amém, igreja? Amém? Quem entendeu? Segundo, deixa eu ver aqui tudo que eu anotei para não pular nada. Esse é o primeiro, quem expulsa, aquele que crê. Segundo, a autoridade do nome de Jesus. Lucas capítulo 10 agora. Lucas, depois de Marcos é Lucas, está do lado, tá? Lucas 10, versículo 17. Até interessante, tá? Só falar uma coisinha rápida. Como a única condição é crer, por isso que certas manifestações acontecem
para tirar a fé de você. Manifesta e fala, eu não vou sair. Você não sabe como me tirar, você não vai conseguir. Ou dá um berro, dá um grito, uma voz grossa. Toda essa manifestação demoníaca, quando ele manifesta, é justamente para tentar fazer você parar de crer, ficar com medo, com dúvida. Porque a condição é crer. Então aquilo que o inimigo faz é justamente a pessoa deixar de crer. Então cuidado, tudo aquilo ali é um teatro diabólico. Eu não vou sair, você não manda em mim, você não consegue, e grita e não sei o quê. É todo um teatro para você não crer. Porque a única condição é, você vai ter que crer. Amém? Então cuidado com esse teatro diabólico para tentar tirar a fé do seu coração. Fica firme e dá ordem. 17, Lucas 10, 17, vai dizer assim, ó, 10, 17. E voltaram os 70, não era nem agora os 12, eram os 70 discípulos, com alegria, dizendo, Senhor, o que eles falaram para Jesus? Senhor, pelo teu... Então qual é a armadura? O nome. Pelo teu nome usamos essa armadura, né? O nome é muito mais que uma armadura, mas ele serve como armadura. Pelo teu nome, até os demônios se nos... O que é sujeitar? Obedecer, se render, dobrar, o que ela falou. Se render, obedece. Então eles voltaram felizes, Senhor, olha o que aconteceu. Quando a gente falava com autoridade no teu nome, até capetas obedeciam a gente. Até o demônio baixava a cabeça e sujeitava, obedecia. Eu falava, sai, ele sai. Aí depende como é que eles faziam, né? Se é igual a hoje também. Bota a mão para trás, bota a mão para trás. E fica de joelho. E baixa a cabeça. E dá grito de derrota. E sai. O que a gente dava ordem no teu nome, eles obedeciam. Fala assim comigo, de acordo com esse texto. Fala com a autoridade. O diabo se sujeita ao nome de Jesus. Amém? Forte, hein? Anote isso aí. Até os demônios se sujeitam, obedecem às ordens dadas no nome de Jesus. Amém? Eles voltaram, e olha aqui está dizendo que foram os 70, não foi nem os 12. Era todos aqueles discípulos crentes, ele manda de 2 em 2, e agora quando eles estão voltando, feliz da vida, até os demônios nos sujeitam. 18. E disse-lhe Jesus, né? Eu via Satanás como raio cair do céu. 19. Olha agora. E eis que vos dou poder. Uma tradução melhor seria autoridade. Alguns têm essa tradução. Eis que vos dou autoridade. A King James está assim, a atual está assim. É porque poder e autoridade, muitas vezes não tem o mesmo sentido. Só que são coisas diferentes. Na Bíblia é diferente. Eis que vos dou poder, eis que vos dou autoridade para pisar, quer dizer, desfazer, destruir, esmagar serpente e escorpião. Ele está falando do bicho, a cobra e do escorpião mesmo, sim ou não? Ele está falando que é para você andar por aí procurando cobra e ficar pisando nela? Pode acabar morrendo. Tanto serpente quanto escorpião simboliza um ataque. Vamos supor, serpente e escorpião, inveja. Serpente e escorpião, olho grande. Serpente e escorpião, tá gravando, tem coisa que se eu falar pode dar crime, né? Alguma coisa é feita na encruzilhada. Alguma coisa, entendeu? Alguma coisa é feita no cemitério. É o ataque, é uma ferramenta contrária. Então ele fala, essa seta, fizeram isso, fizeram aquilo, fizeram um trabalho, fizeram não sei o quê, fizeram não sei o que lá contra o fulano. É a serpente e o escorpião. Aí ele falou, eu te dei autoridade para que no nome de Jesus você desfaça esse trabalho. Você desfaça esse mal que fizeram ou contra você ou contra um familiar seu. Contra o seu filho, contra a sua filha. Você tem autoridade para esmagar a cabeça da serpente, para esmagar o escorpião, para desfazer aquele mal, e não só aquele mal, como ele vai resumir, e toda a força do inimigo. E tudo que é do inimigo.
Desfazer toda a força do inimigo. Essa é a parte que eu mais gosto. E nada, fala comigo, nada. De novo, nada. Pena que não tem ninguém para botar na televisão. Que a King James fala assim, ó, absolutamente nada. A King James bota absolutamente nada. Nada o quê? Nada vos fará ou causará dano algum. Para mim tá muito simples e eu não sei o porquê. Tem um grupo aí de crentes que não crê no que Jesus falou. É o crente meio a meio, crê tanto em Deus como crê também no poder do diabo. É porque cuidado, você fica orando, fica impondo as mãos, e fez não sei o quê, aí o inimigo tá furioso, pega a carga, pega não sei o quê, pega não sei o que lá. Tem uns crentes assim, tô falando do que eu já vi muitas vezes. Infelizmente, uma vez, eu era obreiro, a Anchieta, uma mãe de santo se converteu, entregou as roupas de santo dela lá na igreja. Mãe da Regiane, lembra, Vanessa? Da Regiane, a mãe dela? Lembrei agora, há tanto tempo, né? Se converteu, entregou umas imagens desse tamanho aqui, fedida, fedorenta e feia, dos capeta que ela servia, com o nome de um monte de gente ali dos trabalhos que ela fazia. Aí a gente pegou tudo, botou no saco de lixo, fomos pro monte, começou a queimar as coisas, aí daqui a pouco tira aquela imagem desse tamanho mais ou menos, tira aquelas roupas lá que ela tinha, aí chega um grupo de 2 crentes, né? Tava lá no monte orando, desce, fica junto da gente, começa a falar. Aí o pastor nosso na época lá, né? Pastor Gabriel, ele era muito de conversa, era bem calado, não deu nem atenção. Aí eu fiquei sem graça, fiquei dando ouvidos ali, falando, né? Aí daqui a pouco eles, cuidado, hein? Aí começa o diabo a falar por eles. Os crentes no monte. Cuidado, hein? Mais ou menos o que eles falaram. Tá cutucando o inferno. Tá cavucando lá no inferno, porque viram o tamanho da imagem, viram não sei o que lá. Esse é o problema. Já atendi, não, pastor, a minha saúde tá assim, porque Deus me deu um ministério de cura, aí eu oro pros doentes, eles ficam curados, eu fico doente. Ué, você é espírita? Achei que você era crente. Se você for espírita, tudo bem, porque no espiritismo é assim, no cristianismo não. Não, porque eu oro pelos casamentos, aí Deus restaura o casamento, por isso que meu marido está com 25 amantes. É? Então a carga cai sobre você, por isso o marido te trai? Então você é espírita, você não é cristã. Não, porque eu oro pela vida financeira, aí o povo prospera e por isso que eu passo fome. É? Então você é espírita, você não é cristã. Porque no cristianismo não se tira a carga de alguém para cair sobre si. Você expulsa da pessoa. Aqui está bem claro. Nada vos causará algum dano. Amém, pessoal? Estou falando porque, por mais que está muito simples esse texto, tem um monte de crente que acha que não fica falando a palavra diabo, não fica falando essa coisa não, porque aí o bicho aparece, aí pega a carga e não sei o quê, aí por isso que eu não faço a obra, porque eu aprendi que se fizer a obra, o inimigo vai se levantar e não sei... Tá tudo errado. Tu entendeu tudo errado, tu tá muito crente no diabo, tu tá igual o Israel, o Golias. O Davi, quem é esse incircunciso filisteu aí? Vê de ser o Davi, tá sendo igual o rei de Saul, engrandecendo Golias, engrandecendo o diabo. A gente tem que engrandecer a Deus. Amém? Amém, igreja? Tô dando muita bronca não, né? É porque tá gravando também, não é que é para você aqui não, é para gravar e alcançar o crente meio doido da cabeça. Então ele fala o seguinte: para pisar em serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo e absolutamente nada. Essa história de pegar carga dos outros é diabólica. Não faz parte do cristianismo. Isso é de outras religiões. No evangelho não se pega carga de ninguém. E o único texto que alguns ignorantes e ruim de português usa é de Timóteo, quando eles falam não impõe as mãos precipitadamente em alguém para não ser cúmplice dos seus pecados. Ali está falando para não colocar alguém na obra quando começa. Que ela vai fazer besteira e você vai ser culpado junto.
de sair botando um neófito na área de obra, não está falando de pegar cargo espiritual, nada disso. Mas tem um monte de ignorante que não entende nada. Então, nada nos causará dano. 20. Mas não alegrai-vos porque se sujeitam, obedecem os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Amém, igreja? Quem entendeu isso aqui? Então, peguei um texto, tem mais um que eu vou ler também, aonde ele fala sobre essa autoridade que está no nome de Jesus Cristo, para a gente poder usar, para poder desfazer serpentes e escorpiões, destruir todo o mal, exigir que saia, e como está escrito, presta atenção, e como está escrito, absolutamente nada causará algum dano. Amém? 1 de João 3,8 está escrito assim, ó, para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer ou destruir todas as obras do diabo. Amém, igreja? E ele veio para isso, subiu, e agora deu o nome dele para a gente continuar fazendo isso. Desfazendo, destruindo todas as obras do diabo. Mateus 28, pouquinho antes de Lucas, Mateus 28. Mateus 28. Estou no segundo tópico ainda. Primeiro, quem expulsa? Aquele que crê com a ferramenta do nome de Jesus. Segundo, estamos vendo aqui essa autoridade no nome de Jesus. Mateus 28, quando falar da autoridade do nome, tem muito assunto sobre isso. Peguei só esse agora para finalizar. Mateus 28, versículo 18. Também Jesus já havia morrido, ressuscitado. Marcos relata um pedaço, Mateus relata outro pedaço. Mateus 28, 18. Vê se você consegue pegar isso aqui, ó. 28, 18. Chegando Jesus, lhes falou dizendo: é-me dado todo o poder, toda a autoridade, no céu e aonde? Vê se você consegue perceber a conexão. É-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Olha o dizendo lá. Portanto, ide, vão. Vê se você consegue conectar essa autoridade que Jesus recebe. E quando ele fala, portanto, vão, eu recebi, portanto, vão, ele está delegando essa autoridade que ele recebe quando ele venceu na sua morte e ressurreição. Ele está delegando toda essa autoridade para nós. Portanto, vão. Usem essa autoridade que eu recebi sobre todo o céu e terra, usem ela, vão. Portanto, ide, vão lá. O Marcos fala, aí expulso o demônio, cura os enfermos. Aqui ele fala outra parte. Ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Jesus fala, é-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Essa autoridade toda no céu e na terra está no nome de Jesus. Aí ele fala, portanto, vão. Eu estou dando para vocês o meu nome, para vocês usarem essa autoridade. Aí na autoridade do meu nome ele fala, vocês ensinem o evangelho. Aí como está em Marcos, né? Ide pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e batizar será salvo, quem não crê será condenado. Batize-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Expulse os demônios. Pise nas serpentes, nos escorpiões. Desfaça toda a obra do inimigo. Impõe as mãos nos enfermos e os cure das doenças. Usem essa autoridade que eu estou dando para vocês. Amém? Então, toda a autoridade no céu e na terra está no nome de Jesus. E ele empresta esse nome para a gente poder usar, para poder fazer a obra dele.
Para poder fazer aquela obra, ele emprestou o seu próprio nome. Até no Antigo Testamento, tem uma ferramenta que Deus usa, que já era simbólica também para o nome de Jesus, o cajado de Moisés. Aquele cajado simboliza a autoridade. E Deus fala, com esse cajado, você vai fazer os sinais. Esses sinais seguirão os que creem em meu nome. Expulsarão. Então quer dizer, aquele cajado, ele estende o cajado, e toca na água, e o mar abre, e não sei o quê, e manda 10 pragas, e faz aquilo. E ali, cada uma daquelas 10 pragas era uma entidade, um deus egípcio, aonde ele manda uma praga para poder provar que aquilo ali era um falso deus, que o Senhor é o verdadeiro. É uma mensagem bem interessante, essa mensagem. E ele faz aqueles sinais com o cajado. Agora, aquele de madeira não abre mar vermelho. Era só uma simbologia que aonde Moisés, o que Moisés fosse fazer na obra de Deus com o cajado, era uma simbologia para a gente também fazer com o nome de Jesus. Por isso que, céu e na terra, por isso que eu posso orar no céu e na terra. No céu, anjos. Então tem certos anjos que, da minha oração, no nome de Jesus, eles descem dos céus à terra. Porque eu estou orando em nome de Jesus, para guerrear minhas guerras, para estar junto comigo na batalha. Na terra, né, todo joelho se dobra diante do nome de Jesus. Câncer é um nome, só que o câncer se dobra diante do nome de Jesus. Né, sei lá, que mais doença aí, tuberculose é um nome. A tuberculose se dobra diante do nome de Jesus. A gente chama pelo nome, repreende e manda embora. Ordena que desapareça com todo sintoma, com toda a força, também está aqui. Toda a força do inimigo. Amém? Então toda a autoridade no céu e na terra está no nome de Jesus. E ele deu pra gente. Portanto, vão, ele disse. Usem essa autoridade para expulsar os demônios, para curar os enfermos, para pregar a palavra, para vencer principados, potestades, para implantar o reino de Deus, para fazer o que tem que ser feito. Amém? Quem entendeu o segundo? Quem entendeu o segundo? O primeiro, quem expulsa? Aquele que crê. O segundo, o nome de Jesus e toda a sua autoridade que está nesse nome. O terceiro, para finalizar, até porque já estendeu muita hora, vamos rapidinho. Atos capítulo 19. Atos dos Apóstolos capítulo 19. O terceiro já está muito simples também. Até porque todo o texto que a gente leu já revelou o terceiro. Tá escondido, mas revela o terceiro passo. Atos capítulo 19. Aí eu pergunto para você, o nome de Jesus é para quem? Quem pode usar o nome de Jesus? Hã? Os que creem? Todo aquele que crê? Vocês estão espertos, né? Vamos ler, vamos ver. Atos 19, versículo 13. 19, 13. E alguns dos exorcistas, aqui chama de exorcista, né? Judeus exorcistas, ambulantes, estavam andando por aí, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas que tinham espíritos malignos sobre elas, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Então, tipo assim, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu te mando, demônio, sai daquela pessoa, sai dela agora. Em nome de Jesus, aquele Jesus que Paulo prega. 14. Essa frase, né? O Jesus que o Paulo prega já mostra que esse Jesus é do Paulo, não é o meu. Eu não sou crente, não. Os que faziam isso, olha que interessante, não tem detalhes à toa. Os que faziam isto eram os 7 filhos de Seva. Quem era Seva? Era um judeu
que era principal dos sacerdotes. Então, o sacerdote seria tipo um pastor, o principal do sacerdote, o pastor regional, o pastor estadual. Então, filhos de um pastor estadual, filhos de um pastor regional, filhos de um bispo, filhos de um apóstolo, mas que não eram crentes em Jesus, só que viram, até pulei o versículo 11, mas que viram Deus fazendo maravilhas extraordinárias pelo Paulo, em nome de Jesus está curado, em nome de Jesus sai demônio, e gente sendo curada, sendo liberta. Eles começaram, e eram judeus, povo de Deus, mas não crentes em Jesus. Acharam legal, deram uma de exorcista também. Em nome de Jesus, quem Paulo prega, sai dela agora, demônio. Aí o que vai acontecer? Qual versículo que eu parei? Terminei no 14? Deixa eu marcar a página, senão voa. 14 vai dizer assim, o 15 agora. E respondendo, porém, o espírito maligno. Então uma dessas pessoas manifestou, e o demônio pela boca da pessoa disse: conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Quem são vocês? Quem é você para falar assim comigo? O demônio falou. Quem é você para querer me dar alguma ordem? Ah, mas é em nome de Jesus. Jesus eu conheço. Mas é aquele que o Paulo prega. O Paulo também eu conheço. Olha que tinha vários Paulos no mundo. Ele já sabe até qual Paulo que ele está falando. Eu sei quem é o Paulo. Eu sei que conheço Jesus, sei quem é o Paulo. Quem são vocês? Quem é você para querer mandar em mim? O que vai acontecer? 16, né? Não, agora é o 16, né? Agora é o 16. O 15 eu li agora. Isso. E saltando neles, foi para cima deles. Saltando neles, o homem que tinha esse espírito maligno, e assenhorando-se, quer dizer, dominando todos eles. Um homem manifestado, batendo em 7. Dominando eles, assenhorou-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Demônio manifestou e deu uma coça neles. Não só deu uma coça, mas arrancou até a roupa, deixou eles fugir machucado e pelado. Botou eles para correr machucado e pelado. Agora não falaram em nome de Jesus? Ainda foi específico. Não é aquele Jesus vizinho, não, que também é do nome de Jesus, não. É aquele que o Paulo prega, que salva. Filho de Deus. Esse aí que eu estou falando, é desse Jesus aí. Porque ele fez isso aconteceu. Então, tem que acontecer comigo também. Não é assim, não. É mesmo? Olha o que a irmã falou, já viu? Foi com um pastor que aconteceu também, o demônio não saiu, ainda bateu no pastor e tirou a roupa do pastor, ficou de cueca. Misericórdia, hein? Eu nunca vi essa cena não, só aqui na Bíblia mesmo. Mas viu? Porque ainda que é o nome de Jesus e tem autoridade sobre os espíritos, ele não emprestou o nome dele para qualquer pessoa usar. Não é qualquer pessoa porque falou, em nome de Jesus. Não. Eu não conheço você. Quem é você? Amém? É para o crente. É para a igreja. Ele para a sua igreja, para os discípulos, ele falou, portanto vão. É para aquele que crê nele. É para aquele que pertence, faz parte do corpo de Cristo, a igreja verdadeira. E quando eu falo a igreja, não tem nada a ver com vir à igreja. Eu falando aquele que realmente é o nascido de novo. É o crente em Cristo Jesus. É aquele que faz parte da igreja espiritual, do corpo de Cristo. Essa pessoa, ela recebe legalmente o nome de Jesus para usar essa autoridade para doenças desaparecerem, sinais acontecerem, expulsar demônios, portas se abrirem, milagres. Estes sinais, milagres, vão acompanhar, seguir de perto aqueles que creem em meu nome. Aí começa a dar lista. Amém, pessoal? Então, não é porque simplesmente falou em nome de Jesus que vai acontecer.
Não confunda o nome de Jesus com trevo de 4 folhas, com pé de coelho, com ferradura, com aquela... É uma sortezinha, né? A gente fala da boca para fora para ver se acontece. Não, não. Esse nome tem autoridade e ele acontece quando você fala com fé. A gente vai ler na próxima, a gente vai ver sobre isso. Quando a gente crê, quando a gente declara, quando a gente usa essa autoridade, aí as coisas acontecem. Logicamente, existe um certo limite. A autoridade é total. Só que aí não vai... então em nome de Jesus, o anjo também entra em guerra, ou mandar o anjo fazer isso, mandar o diabo... Não, não. Não é palhaçada. É para aquilo que tem a ver com a obra, com aquilo que tem a ver com os planos de Deus. Agora, começar a desvirtuar para coisas nada a ver, não vai acontecer. Amém, pessoal? Quem entendeu a palavra de hoje? Palavra simples, nem sei como é que já tem quase uma hora. Tem uma hora que eu estou falando, parece que eu comecei agora, 20 minutinhos. Foi rápida, mas foi simples, né? O Paulo, tudo as 3 coisas, o Paulo fez. Disse ao Espírito, usou a autoridade, te mando, e o nome de Jesus que saias dela. E naquela mesma hora, saiu da mulher. Quem expulsa é o crente, com a autoridade que está no nome de Jesus, e quem tem o direito de usar esse nome não é qualquer pessoa, é só aquele que realmente nasceu de Deus. Aquele que é crente. Eu conheço Jesus, sei quem é o Paulo. Quem sois vós? Amém, pessoal? Quem entendeu a palavra? Guarda essa palavra no seu coração. Essa é a segunda mensagem sobre a autoridade do crente. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar agora, então? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Espero que o pessoal de casa que assiste também esteja entendendo a palavra e coloque em prática. O nome de Jesus não é dado ao pastor somente. Aí você fica dependente do pastor. Não, não. O pastor pode te ajudar, pode estar junto. Mas ele deu para você que é crente também, para você poder usar e vencer. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos, poderoso Deus. Eu quero agradecer ao Senhor por essa palavra de hoje. Por essa segunda mensagem que nos foi concedida. Que a palavra cresça, que a palavra crie raízes, que a palavra de hoje, ela nos mova a orar corretamente. A Deus nós pedimos. Ao diabo nós ordenamos, na autoridade do nome de Jesus, crendo, e voltaremos felizes igual os discípulos. Senhor, Senhor, até os demônios se nos sujeitam quando nós ordenamos no teu nome. Quando nós falamos no teu nome, com autoridade, até os espíritos malignos baixam a cabeça, se dobram, se curvam, obedecem, e as pessoas ficavam libertas. As pessoas ficavam curadas. Aquilo que era um mal espiritual desaparecia completamente. Que haja essa mesma alegria dentro de nós. Alegria é resultado de usar a autoridade, vencer aquela batalha, vencer aquela luta travada e experimentar de perto os sinais nos acompanhando. Espírito Santo, que o Senhor tenha aberto o nosso entendimento e que o Senhor venha usar cada irmão que aqui se encontra, irmão e irmã que aqui se encontra, para na sua casa, no seu trabalho, aonde essa pessoa estiver, ela ter essa consciência de que ela não está sozinha. Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ela poder entender que ela pode ser ousada, confiante. E dentro da sua própria casa, ela amarrar, repreender e ordenar que saia. E naquela vizinhança dela ali, ela começar, no escondido, ninguém vendo, por aquele ponto ali de inferno que ele levantou ali, está atrapalhando, ela levantar a sua mão e começar no mundo espiritual a orar, a repreender, e daqui a pouco aquela porta infernal fechar. Aquela porta do inferno fazendo bagunça, trazendo maldição, fechar, acabar com aquilo ali falir, porque ninguém viu, mas ela usou autoridade. Às vezes com os filhos, não precisa o filho ouvir, ela pode estar no quarto sozinha.
O filho está em outro cômodo. Ela pode estar no banheiro sozinha. E ela baixinho, orando, mandando o demônio sair daquele quarto, sair daquele filho, sair daquele marido que às vezes chegou bêbado, alterado, sair daquele familiar, daquele ente querido, e usar essa autoridade e a pessoa acalmar, a pessoa dormir, a pessoa acordar bem, a pessoa mudar a mentalidade, se libertar. Meu Deus, nós temos essa ferramenta magnífica. Muito mais que uma ferramenta, né? É o nome de Jesus à nossa disposição. E até os demônios têm que obedecer quando nós ordenamos no nome de Jesus. Agora, Senhor, eu venho lhe pedir, apresenta suas mãos a Deus. Fala assim comigo: Senhor Jesus, eu te apresento as minhas mãos, coloca nelas a tua unção, o teu fogo, o teu poder para desfazer, para destruir todo o mal, no nome de Jesus. Se você tiver alguma dor, alguma enfermidade, e é possível colocar a mão no local da dor, no local da enfermidade, se houver e se for possível, você coloque a mão no local da dor, da enfermidade. Se tem, mas não é possível, você pode colocar as mãos sobre o alto da sua cabeça ou sobre aonde seria o seu coração. Não tem nenhum problema. Se você veio orar pela cura, pela libertação de alguém, você também vai colocar as mãos ou sobre o alto da sua cabeça ou sobre o seu coração. E se for por alguém, você vai trazer à tua memória aquelas pessoas. Aquelas que necessitam de ser libertas, de ser curadas. E o Deus que esquadrinha o coração e sonda os pensamentos vai enviar anjos para visitá-la, e aqui, se tem um mal espiritual sobre ela, ela vai ser liberta. Aquela algema vai ser tirada, aquela prisão vai se abrir, vai haver libertação, vai haver o livramento, vai haver operações do poder do nosso Deus. Eu tenho certeza disso em nome de Jesus Cristo. Com as mãos no local indicado, diga assim comigo: poder de Deus, se manifeste agora para desfazer todo mal, porque eu não aceito nenhuma obra do diabo prosperando contra a minha vida. Está escrito que o Senhor já me deu a autoridade para pisar em serpentes, escorpiões e para destruir com toda a força do inimigo, e absolutamente nada vai me causar algum dano. Eu exijo agora, em nome de Jesus, toda dor sai do meu corpo, toda enfermidade, doenças, desapareça agora, com todo o seu sintoma, com toda a sua força. Todo espírito maligno, diabólico, seja amarrado, seja repreendido e saia da minha casa, saia da minha família, saia dos meus caminhos, larga agora e desapareça, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo mal, toda maldição, toda obra das trevas, com a autoridade, você vai jogar as mãos para trás e vai dizer: em nome de Jesus, sai! Vai embora, em nome de Jesus Cristo, para nunca mais voltar, no nome de Jesus. Levante suas mãos para os céus, agora, para tomar posse. Toda autoridade nos foi dada no nome de Jesus. Nós agora, Senhor, nos apropriamos de tudo aquilo que o Senhor já fez pela nossa vida. Que o nome de Jesus Cristo te abençoe com saúde, desde o alto da sua cabeça até a planta dos seus pés. Em nome de Jesus, seja livre de toda dor, doença, enfermidade, todo mal, e que Ele venha vivificar todo o seu corpo mortal e normalizar o funcionamento de cada parte do seu ser, com a força, com o vigor, com a energia, como se fosse um jovem, no auge da sua juventude, da sua força.
Que o Senhor renove as suas juventudes, renove a sua saúde física, mental, emocional, espiritual, intelectual. Que os seus caminhos financeiros sejam desembaraçados, que portas se abram na sua vida e que o Espírito Santo, ele te direcione para poder você continuar usando essa autoridade e voltando cheio de alegria, igual os discípulos, para contar mais e mais bênçãos, mais e mais vitórias. Eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Quem crê, diga amém, amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus. Graças a Deus.